Hello guys, good morning. It's teacher Victor here again. And guys, I decided to record this video just to give you a very, very important tip. Okay. Guys, just remember, this is related about pronunciation and not just about accent. Okay. That's totally fine to have an accent. Okay. Just remember, as I'm always telling you, if you have an accent, it just means that you are at least bilingual. Okay. And that's totally fine to have an accent. Okay. Just the fact that you are learning a new language, it doesn't mean that you need to try to imitate a native speaker or to try to, how can I say, um, to pretend that you are not from your real country. In this situation, Brazil. Yeah. But student, I suppose that it's very, very important to have a clear pronunciation. And also, not only for pronounce the words correctly, but also to be able to understand when a native speaker is speaking to you. Sometimes, um, especially as Brazilians, sometimes we tend to speak English like if you were trying to speak Portuguese, but in English. And not all the time it is going to work. So that's why it is important to pay attention in our pronunciation, yeah, and always try to think according to the English language, not keeping translating things in Portuguese. Okay, so thinking in Portuguese. Oh my gosh, the sentences in Portuguese. I'm going to talk like this. So I'm going to be translating word by word at the same time in my head in English before I speak it. No, I don't recommend you to do that. Yes, I highly recommend you to just try to think with the logical of the language. Yeah, just try to learn English the same way that you learned your native language, your uh, uh, Portuguese in this situation. So, for example, if a native speaker tells you, "Oh, this is called cell phone," okay, so just say cell phone. Oh, do not keep thinking, oh, this is celular in Portuguese, so celular in Portuguese I'm going to say cell phone or even smartphone. No, do not keep thinking in Portuguese, please. Okay, try to think in English, try to understand the logical of the language. Yeah. But today, guys, I've decided to record this video to talk to you about agma. Yeah. um, I'm going to write here just a moment. I'm going to try to share the screen. So I suppose I'm going to be able um, to explain you better this subject. Okay, so we are going to talk about something that in Portuguese we call agma. Okay, teacher, what is agma? What is that? That's something that we can eat? No, unfortunately. So it's something related to phonetic. Okay. As I told you during our lessons, sometimes the book presents you, the book shows some phonetic letters from the international phonetic, oh, international phonetic alphabet. Okay, for you. So these characters are going to help you to learn, to understand, and also to read and pronounce better words in a foreign language, for example. Okay. So once you learn it, once you learn all the characters from the IPA, the International Phonetic Alphabet, it's going to be much easier for you to have a clear accent. Okay, a clear pronunciation, because accent it's not the same as pronunciation. Okay, so or better, it's not the same than pronunciation. So pronunciation it's one thing, and accent is another separate uh, thing. Well, so let's start it at once. Okay. Probably you have never realized how to pronounce some words ending with the letter G. Yeah.
I'm going to tell you this word, for example. How would you pronounce this word? Yeah. Maybe, probably most of you would speak think with the sound of this letter G. Wouldn't say it is not right. Yes, I wouldn't say that. But most of the native speakers don't pronounce the letter G. So they're going to speak something like thin. Yes. Just remember to put your tongue between your teeth and just say thin. Okay, thin. Just thin. Sorry. Oh my gosh, I mixed English and Portuguese. Just like that. Okay, thin. Yes. And the sound of this letter N is short. So you're going to say thin. Okay. Let me just put the stop sharing and share it again, because I'm not quite sure if I put yes, I selected share computer sound. Yes, because I really need it, guys, and I wasn't sure if I had selected this option. Okay, so this word, for example, we won't speak the letter G. We are going to pronounce just until here. Okay, thin. Let's listen. Thing. Okay, thin. Let's listen again in British English. Thin. It's like if we speak sim em português, tá? The word for yes. Então, sim, só que a gente põe a língua entre os dentes, então a gente vai falar thin. Okay? Let's listen again, both in European English and the American English. Claro que tem muito mais variações, tá, pessoal? Quando a gente fala de sotaque de inglês, é um negócio, assim, absurdo. Porque dentro dos Estados Unidos tem bastante variação. E, ó, vamos pensar um pouquinho no contexto do Reino Unido, tá? Isso é cientificamente comprovado, tá certo? Esses dados, eles estão disponíveis na rede, vocês conseguem achar. O Reino Unido, ele é um grupo formado por 4 países, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, ok? Então, esses 4 países, somados, formam o Reino Unido. Então, o Reino Unido, para vocês terem uma noção, ele é menor do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é maior do que o Reino Unido. Pouca coisa, mas ele é maior. E aí, o que acontece? Somente dentro da Inglaterra, tá? Não estou contando Gales, não estou contando Wales, não estou contando Scotland e muito menos Northern Ireland. Just England. Somente dentro da Inglaterra existem 17 variações de língua inglesa, 17 sotaques, tá? O que muita gente fala sobre British English ou British English normalmente se refere ao inglês londrino, tá? Que tem um nome, se chama Cockney, né? Que é o inglês falado ali na região de London, Swindon. Então, aquela região ali se chama Cockney, o sotaque. Então, somente dentro da Inglaterra tem 17 sotaques diferentes. O que eu acho mais engraçado é o de Liverpool. Quando vocês tiverem um tempo, pesquisa no YouTube exemplos de Liverpool. Por exemplo, eles não falam book, eles falam algo como buch, something like that. So it's super funny. But okay, let's be focused in our subject of today. Então, no nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre agma. Tá? O que vem a ser esse agma? Eu vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Oxi, sei que foi demais. O site ele não aguenta dar tudo zoom assim. Ó, aqui nós temos a palavra, tá? A palavra coisa, fan, ok? E aqui nós temos a transcrição fonética dela. Ou seja, como assim, teacher? How so transcrição fonética? This is the phonetic way to write this word, yes? So it's just a different way to write the word using not our letters, but using the International Phonetic Alphabet. So, for example, this sound represents the TH, but with a lot of air, not vibrated, but with air, okay? So, thin, ok? Tem 2 sons do TH. Nós temos o som vibrado, que é aquele que eu costumo brincar com vocês, que é o som do telefone tocando, né? Que é o z, né? Então, esse é o som do telefone tocando. Esse já é o som assoprado. Então, esse não vibra a língua. Você apenas coloca a língua entre os dentes, assim como o outro, né? E assopra. Então, é esse som. Então, essa letra aqui, ela não é a letra E. Perdão, ela não é a letra I normal, tá bom? Eu sei que ela parece muito e eu sei que a gente vê ela, a gente quer falar I, mas evitem, tá? Para ser o som da nossa letra I, teria que ser o I minúsculo mesmo.
Em outro momento, eu posso até mostrar para vocês como é o som fonético, né? Qual letra fonética, símbolo fonético, na verdade, porque não são letras, são símbolos, caracteres, representa o som exato da nossa letra I. Né? Mas para ficar mais simples, né? Ele é uma letra I minúscula, com aquele pontinho em cima. Aqui, se a gente for ver, ó, ele não é o I minúsculo, né? Ele é o I itálico. Então, este I itálico, ele representa um som que é muito próximo da letra E na palavra meu, tá? Como na palavra leite, por exemplo. Muita gente tem o hábito de falar milk, ou a palavra fish. Não, não é. Não é milk, é milk. E também não é fish, é fish. Fish, tá? Milk, fish. Milkshake, não é milkshake, é milkshake. Milkshake. Porque leite se fala milk, não milk. Isso você está falando com sotaque, tá? Não é que, teacher, é errado eu falar milk. Eu não vou dizer que é errado, só que você está falando com um pouco de sotaque. E também não tem problema nenhum você ter um sotaque, como eu sempre disse. Porque mesmo aqui dentro do Brasil nós temos sotaques diferentes. Né? Então, por exemplo, a palavra, eu posso falar carne de porco, eu posso falar carne de porco, posso falar carne de porco, ou lá no Nordeste, que em algumas regiões nem a letra R eles falam. Eles falam carne de porco. Eles prolongam as vogais para não falar os R's. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, dentro do nosso país, a gente tem essas variações, né? Então, tá tudo ok, né? É normal ter sotaques. Quando a gente fala, eu não falo inglês com sotaque, criatura, tu fala com sotaque. Em algum sotaque você vai ter, nem que seja o seu brasileiro, mas em algum você vai ter, tá certo? Então, o que acontece? Essa palavra aqui, por exemplo, nós vamos falar o som assoprado, que é o que eu mostrei para vocês agora, do TH. Esse som da letra E, com acento circunflexo, parecido com a palavra meu, com o E da palavra meu, tá? Ou com a letra E, quando a gente chama, tipo, o Felipe, por exemplo. Apelido para Felipe, a gente fala Fê, 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 não é esse som? Então, é o som circunflexo dessa letra E, ok? Então, E. Ele é de fundo de garganta. Ele não chega a ser um I, mas também não chega a ser um E propriamente dito. Até porque, pessoal, este som que eu estou falando para vocês, ele não existe na nossa língua, tá? Ele não existe no português. Então, eu estou tentando mostrar para vocês um som que não existe, tá? Mas ele é muito próximo do nosso som da letra E. Então, coloca a mão na garganta, você vai sentir vibrar lá no fundo, ó. E. É esse som, tá? Não é E, né? Ele é mais fechadinho aqui, ó. E, não E, tá? Então, é esse som. E aí, o que acontece? Como aqui nós temos essa letra, tá vendo que nós temos aqui uma letra N como se fosse uma tromba de elefante? Né? Sei lá, uma junção de N com J ao mesmo tempo, né? Ou com a perninha do G, né? Do G em letra de computador, como é que chama? Em letra imprensa. Então, o que acontece? Neste caso aqui, pessoal, esse som, ele de fato representa o som da letra N, tá? Como a nossa letra N normal no português. Então, o som desta palavra, na verdade aqui, eu não vou falar outra coisa. Por exemplo, aqui, ó, thing, thing. Não, né? Não vou falar esse som do G. Claro que às vezes pode acontecer que ele saia dependendo do que tem na frente. Por exemplo, se eu tiver uma letra que tem vogal, som de vogal, na verdade, né? Não necessariamente vogal, tá, gente? Porque isso é muito importante de separar. Em inglês, nem aquilo que é. Por exemplo, nós temos palavras que começam com vogal, mas que tem som de consoante. Por exemplo, a palavra universe. Eu não falo an universe, eu falo a universe, porque tem som de Y, e Y é consoante. Eu não falo, eu vi um unicórnio, por exemplo, I saw an unicorn. No, this is totally wrong. Eu digo, I saw a unicorn, porque tem som de unicorn. Tem som de Y. Então, não é como na palavra you, né? Então, é Y. Então, nesse caso, tem som de consoante. Nós temos palavras também, por exemplo, a palavra honesto, né? Eu escrevo com H, mas eu não falo honest. Né? Por exemplo, meu pai é um homem honesto. My father is an honest man. An honest man. My father is an honest man. Começa com som de... Começa com a letra H, mas but actually it sounds like a vowel. Porque o H é mudo nesse caso. Mas, enfim. Então, nessa situação, dependendo do que eu tenho na frente da palavra thing, aí sim eu posso falar a letra G. Né? Por exemplo, aí eu disse thing, tá? Dependendo do que eu tenho na frente. Mas se eu vou falar só a palavra, por exemplo, só a palavra coisa, eu não vou falar thing, eu vou falar ten.
Thin, com esse N curto. Vamos ouvir como que é? De novo. British English. Thing. American English. Thing. Thin, ok? Thin. Thing. E por que eu resolvi mostrar essas palavras para vocês, tá? Vamos mostrar uma outra palavra muito parecida? A palavra fino, por exemplo. Just a moment, pessoal. Just ignore the telephone ringing. Aí você vai falar assim, teacher, mas você acabou de falar para mim que eu não, na palavra coisa, eu não vou falar a letra G, eu vou falar thin. Mas thin não é magro? Será? Vamos descobrir? Espera que não foi aqui, pessoal. Deixa eu colocar de novo aqui no dicionário que ele não foi no que eu queria. Olha só, vou mostrar para vocês a fonética agora. Vamos focalizar... peraí que o zoom foi demais. Vamos focalizar... Olha lá que diferente. Olha como é essa letra N nessa palavra. E olha como é a letra N nessa palavra aqui. Teacher, mas tem diferença? Tem. Essa letra é o tal do agma que eu falei na aula que eu precisava conversar com vocês, tá? Então, o que que acontece? Essa letra aqui, ela é um N seco, tá? Então, a gente fala, por exemplo, né, ele sozinho não teria um som. Mas aqui nessa palavra, a gente falaria thin, 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 ok? Já nessa palavra, eu vou dar uma ênfase no N. Porque o que que acontece? Quando eu vou falar M de macaco, por exemplo, a letra M, né, de mother. Para eu falar M, ó, M, eu preciso juntar o meu lábio, meu upper lips with my down lips. Preciso juntar, I need to touch my lips together. I need to keep my lips together, yeah? So I'm going to say M, ok? É até uma dica para vocês também, porque, por exemplo, tem palavras que tem M no inglês e que no português eu já não escreveria, como, por exemplo, comfortable, né? Eu escrevo com M. Então, ó, comfortable. Comfortable. Eu não falo comfortable. Não é comfortable. É comfortable. Comfortable. Pode ser uma coisa besta, tá? A princípio, mas o nativo ele vai perceber essa diferença. E dependendo do emprego que você for ter nos Estados Unidos, você tem que ter uma pronúncia legal. De repente, você vai trabalhar como repórter, ou você vai trabalhar como ator, como é o caso do aquele rapaz brasileiro, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, que fez o filme das Panteras. Diego Santoro, acho que é isso o nome dele. Não, Rodrigo Santoro. Ele foi para os Estados Unidos e, a princípio, os papéis que ele conseguia era somente como, assim, com pouquíssimas falas. Justamente por causa que ele ainda tinha um pouco de sotaque. Hoje o cara fala inglês maravilhosamente bem. Ele fala melhor do que o português, se você for ver. Mesmo o caso da Gisele Bündchen, que, na verdade, em inglês eles falam Gisele Bündchen. Ela é brasileira, para quem não sabe. Se não me engano, acho que ela é do Rio Grande do Sul. E todos os filmes que ela fez lá nos Estados Unidos, ela mora lá há muito tempo, ela é casada com um cara de lá, né? Eu acho que ele é jogador de futebol, alguma coisa assim, também nem sei. Mas enfim, ela mora lá há muito tempo. E eu já vi entrevistas dela falando inglês. Ela tem um inglês muito bom, só que ela escorrega um pouquinho em algumas pronúncias. Então prestem atenção. Todos os filmes que ela faz, ela não tem falas grandes, ela não tem papéis tão importantes assim. Por exemplo, naquele filme Diabo Veste Prada, ela apareceu em uma das cenas. Eu só não lembro mais o que ela disse, mas ela falou, tipo, pouquíssimas coisas. E ela apareceu em uma das cenas falando. No resto, ela estava como figurante, trabalhando como secretária do lugar de moda lá, da revista, sei lá o que, não lembro mais o que era. Outro filme que ela fez foi, acho que o filme Táxi. Só que nesse filme ela fez o papel de brasileira mesmo. Então aí tudo bem. Aí ela poderia falar com sotaque, porque de fato ela estava fazendo papel de brasileira. O que não foi tão legal nesse filme, porque eles colocaram pessoas de Portugal para fazer papel de brasileiro. Eu falei, meu, que ridículo. Povo sem noção, porque é muito diferente da nossa pronúncia. E tem momentos que eles falam em português e você vê claramente que é diferente. Mas tudo bem, né? Críticas para lá. Vamos deixar as críticas de lado. E qual é o foco aqui? Então, se você quiser ter um emprego onde você precisa falar com pessoas o tempo todo, onde você precisa estar sempre se comunicando, falando ao telefone, falando com pessoas do mundo todo, você precisa ter uma pronúncia clara. Porque, às vezes, aquela pessoa ela não é nativa do idioma que você está falando. E aí ela pode entender alguma coisa diferente que não é aquilo que você quis dizer. Como aquele exemplo que eu falei para vocês do viajar de barco, né? Muita gente, quando fala eu viajo de barco,
ou eu gosto de viajar de barco, vai falar I like to travel by ship. Sorry, I like to travel by sheep. Só que sheep é ovelha. Então você está falando que você gosta de viajar de ovelha. So, no, do never say that. Okay? Ovelha, na verdade, sheep. Sheep. E barco, navio, é o som da letra I, dessa I em itálico aqui, que é o que eu mostrei para vocês, que na verdade não é I, é o E com acento circunflexo. Então, I like to travel by ship. I like to travel by ship. Então, sheep. Okay? I like to travel by sheep. Eu gosto de viajar de ovelha. Né? Coitado da ovelha, né? Imagina a situação. Então, não. Claro que o nativo ele vai te entender pelo contexto, tá? Ele vai saber que você está falando que não, você não viaja de ovelha. Por exemplo, eu fui para Paris, eu fui para, sei lá, fui para Itália de ovelha. Não, né? Não vai fazer sentido nenhum. Ele sabe que ele vai entender o contexto. Mas talvez ele vai dar aquela risadinha assim, vai ficar... Porque de fato é engraçado. Mas vamos pro próximo aí. Então, o que acontece? Ó, essa palavra aqui, ela é a letra N normal. Então, voltando lá. Quando a gente fala M, ó, M, a gente precisa juntar os lábios. Então, se tem letra M na palavra, você tem que juntar os lábios. Agora, no caso da letra N, como que a gente fala a letra N no alfabeto? Ó, tenta focalizar aqui na região da minha boca, aqui nesse lado esquerdo daqui da tela de vocês, ó. A gente fala N, N. Tá vendo que a gente bate a língua no céu da boca e dá uma N? Ó, N. Então, ó, M, N, O. Ó, M, N, O. M, N, O. M, N. M, N. Então, M, N. A gente faz essa N, né? E essa letra N, se a palavra de fato terminar com a letra N, pessoal, vocês não vão falar igual o ágma, vocês vão falar N de verdade, tá? Não é ágma, é um N. Então, essa palavra, na verdade, a gente teria que prolongar. Então, para a gente falar magro, a gente não vai falar thin. Porque se a gente falar thin, na verdade você está falando coisa, e não magro. Então, a gente vai falar thin, thin, como se fosse um n no final, mas é muito leve, viu, gente? Eu estou fazendo bem exagerado para que vocês possam perceber. Então, thin, thin. É óbvio que, às vezes, em uma conversação onde você está falando rápido, vai sair uma palavra ou outra, tá? Mas aí tudo bem, porque numa conversa rápida isso vai acontecer. Como a gente fala no português. Se eu for perguntar onde você mora, eu não falo, fulano, onde você mora? Eu falo, fulano, onde você mora? Onde você mora? Fulano, onde você mora? Onde você mora? Então, a gente emenda uma coisa com outra, a gente come palavras, e isso acontece também em qualquer idioma, tá? Isso é natural. Agora, o que acontece? Vamos ouvir aqui a gravação de nativos. Vamos ouvir primeiro do Reino Unido? Eu acho que no Reino Unido vai ser um pouco mais suave, mas vamos ver se eu estou certo. No americano que é um pouco mais longo. Vamos ouvir. Thin. De fato, no britânico não dá tanta diferença. Mas vamos ver no inglês dos Estados Unidos? Ó, thin, thin. Thin. Ó, thin. É diferente. Vamos colocar os dois para vocês verem. Ó, esse. Thin. Thin. Parece que tem um n bem leve no final. Thin. E agora vamos ouvir a palavra coisa, que tem o tal do ágma. Thing. Viu? Ele é mais suave. Ó, de novo no britânico, o ágma. Thing. Thing. Agora a palavra magro mesmo. Thin. Ó, thin. Até no britânico tem, mas ele é mais leve. Ó, thin. E agora no americano? Thin. Thin. Ok? Outra palavra que eu gostaria de dar exemplo para vocês. Muitas vezes, como você fala o verbo... aliás, como você fala a palavra asa em inglês, né? Asa, né? Eu vou escrever aqui. Asa. Provavelmente, se você nunca prestou atenção nisso que eu estou dizendo, você está falando ganhar. Né? Bom, ou ao contrário, né? Em vez de você falar ganhar, você está falando asa. Né? Ó, vamos ouvir aqui. Ó. Esse termina com ágma. Então, eu não vou falar wing também, pelo amor de Jesus, tá? Não. Tá? Eu vou falar when. E, ó, olha lá, também não é com i, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. É com a letra E, como a letra E da palavra meu, tá? Lembrando que esse som aqui não existe no português, tá? Mas é que o mais próximo que nós temos disso, que não dá, na verdade, muita diferença, é isso. Porque o que muda, assim, um som a gente fala fechado, e o outro a gente fala e. Pouca coisa, tá? Isso sozinho, sim, dá diferença. Mas numa palavra, não. Ele até que some. Então, olha lá. Vamos ouvir a palavra asa. Ó, when, com N seco, tá? Wing.
Agora aqui de novo. Wing. Olha o americano. Wing. O americano é mais claro para a gente perceber essa diferença. Ó. Wing. Wing. Agora vamos ouvir a mesma coisa no inglês. Aliás, agora a palavra vencer, né? Peraí que eu tenho que... Aqui onde que foi parar? Aqui, achei. Ó, já não tem agma. Ele termina com N de navio normal, né? Ele vai terminar com a letra N. Então, ó, N. Então, ó, win. Vamos ouvir nos dois ingleses para que a gente possa ver a diferença. Win. Win. É quase um N aqui, né? Win. Agora vamos ouvir no americano. Win. Win. O americano ele é muito mais claro quanto a isso, né? Então, ó, win. Win. Agora, asa. Wing. Wing. E ganhar. Win. Então, se você fala, oh my gosh, I'm going to win this game. Se você falar errado, você vai falar, eu vou asa esse jogo. So, did you realize the importance, how important is pronunciation? Outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, ó. Verbo. Não é sing, tá? É sen. Olha lá. Sing. Sen. Oh, desculpa. É sen. Mais curto, tá? Agora a palavra pecado. Ele vai falar sin. Sen, na verdade, não é com i. Sen. Sing. Viu a diferença? Não é igual. Sing. Isso, pessoal, ele pode acontecer com qualquer palavra, com qualquer mesmo. E assim, só toma cuidado porque, por exemplo, às vezes a gente vai falar a palavra camping. Aliás, camping. Vamos ouvir. Camping. Ou, um pouco mais alongado aqui no americano. Camping. Ok? Só toma cuidado porque, por exemplo, às vezes eu posso falar camp Camping. A diferença é que aqui no caso são duas palavras. Ele não vai fazer tão diferente assim. Ele não vai colocar, porque o Cambridge ele não faz isso. Ele só fala uma palavra por vez. Vamos ver então in, né? Que na verdade vai ser in. Ó, tem N normal. Então não é o agma, é o N normal. In. O americano é sempre mais claro contra isso, ó. In. Como se fosse o ina, né? Só que bem leve, ó. In. Ok? Tomem cuidado para não pronunciar errado. E o mesmo pode acontecer, pessoal, sabe com a palavra, por exemplo, a palavra bungee jumping. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever só jumping, aí vai ficar mais fácil. Ele não vai traduzir, porque eu estou conjugando a palavra. Mas talvez o bungee jump ele escreva. E fale, quer dizer, não escreva, né? Vamos ver se ele vai... que legal, ele achou. Ó, eu sei que tem aqui o bungee também, tá? Mas o foco aqui, ó. Ó, ele tem agma. Então, é pen, no final. Pen. Bungee jumping. Bungee jumping. Tá? Por que eu tô colocando essa palavra? O que eu quero focalizar é nessa. Às vezes a gente fala assim, tipo, se joga aí, sabe? Cai dentro. Então, eu poderia falar assim, jumping. Então, toma cuidado para não falar... Às vezes você vai falar jumping, de pulando, aí você acaba falando jumping ou ao contrário, tá? Não é jumping, se você for falar pule, tipo, caia dentro, sabe? Eu não vou falar jumping, eu vou falar jumping. Tem esse n no final, porque é a letra N, ok? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já ficou mais longo do que eu queria, do que eu estava planejando.
Então, assim, basically, students, this is something that I need you to pay attention, tá? Uma outra dica super, mega, ultra importante que eu preciso que vocês façam. Baixem os áudios no portal do aluno e lá no final do book de vocês, vocês têm os scripts, os audio scripts, né? Ou audio scripts. I just need you to listen and to read, yes? Sei lá, vocês podem fazer da melhor maneira que vocês acharem, né? Ou leiam tudo primeiro, leiam todos os audio scripts, vejam, circulem, underline, I don't know, pinta aí as palavras que vocês não sabem, tá? Highlight the words that you don't know. E procura a tradução, procura saber o significado, principalmente, não somente tradução, tá? Pensa no que aquela palavra quer dizer, o que dá para fazer com aquela palavra, em que momentos eu consigo usar aquela palavra. Coloca ela lá e procura o significado. E depois vai ouvindo junto com o áudio, vai lendo, obviamente, junto com o áudio. Tá? Põe o áudio para tocar no computador, no celular, enfim, wherever you can play the audio. Coloca o áudio para tocar and go following with your eyes. And also something that very useful that you can do is try to speak out loud, actually. Então, vai falando depois que você já ouvir como fala e for lendo, que daí você vai lendo, você vai associar a forma escrita ao som da palavra. Então, você pode ir fazendo dessa forma que você vai descobrindo a pronúncia real daquela palavra. Tá bom, pessoal? E assim, quando eu digo pronúncia real, né, o mais próximo do nativo, tá? Não tem problema nenhum, reiterando mais uma vez, não tem problema nenhum você ter sotaque. Só que não confundam sotaque com pronúncia, são coisas distintas, tá? Por exemplo, os professores daqui do CNA. Todos os professores, todos nós falamos inglês fluentemente, e todos nós temos sotaques diferentes, tá? Isso é perceptível, né? Às vezes nos corredores da escola, agora não, porque né, estamos em tempo de pandemia, mas às vezes nos corredores da escola, sempre quando a gente se encontra, prestem atenção, logo esse momento vai passar, né? E a gente vai continuar fazendo isso, obviamente. A gente já fazia isso, vamos continuar. Prestem atenção quando nós estamos conversando em inglês. Vocês vão ver que nós temos pronúncias diferentes. Aliás, perdão, nós temos sotaques diferentes. Né? Eu, por exemplo, most of the time I speak with the Southern American English. Yeah. But also sometimes people have already confused me thinking that I'm from California. No, California not, I'm sorry, Colorado. Porque na Califórnia eles falam meio que cantando, né? É um dos sotaques mais, assim, bonitos, na minha opinião, dos Estados Unidos, né? Tem uma certa melodia, é bonito de se ouvir. Meio que lembra o nosso português do Rio Grande do Sul, sabe? Ou de Santa Catarina, é muito legal. Mas enfim, pessoal, continuando aí, ó. Só para encerrar, vamos parar por aqui, porque já passou muito tempo que eu queria, tá? E é isso, students. I hope to see you next class, and I really need you to do the things that I recommended you, okay? Pay attention in your pronunciation, and also follow the outer scripts on your book. You're going to realize that your pronunciation is going to improve even more, okay? Day by day. So that's it, students, and goodbye.